Fala, gente, ó, professor Fábio aqui na área para mais uma aulinha do curso da gente de Matemática Básica. A nossa aula aqui na minha planilha é de número 5. Entretanto, teve uma aula que foi a de MMC e a de MDC, que eu tive que gravar em duas partes, uma para o MMC e outra para o MDC. Ó, essa aula aqui, esse curso, como eu sempre digo, é com o intuito da gente criar uma base, para depois a gente ir para uns cursos um pouco avançado, um curso de cálculo, um curso de pré-cálculo, um curso de física, batendo aí alguns editais que a gente tem por aí das polícias militares, principalmente no cargo de oficial e por aí vai. Mas para isso é necessário que nós tenhamos uma base e esse é o objetivo do curso. Ele foi criado com esse propósito. Na aula de hoje, fração e operação com fração. E o que é que vai acontecer? Já na próxima aula a gente vai entrar em potência, na próxima aula a gente já vai trabalhar com conjuntos numéricos. Eu vou dar uma explanada bem legal do porquê de ter surgido alguns conjuntos numéricos e a gente também vai ter alguns exemplos sobre cada um dos conjuntos numéricos. Deixa eu colocar aqui a tela cheia para a gente vir conversando. A gente já está indo aí, no caso, para o final do nosso curso. Falta potenciação, radiciação, conjuntos numéricos e mais alguns que eu não lembro. Mas a gente já está indo na metade do curso que a gente está desenvolvendo. Eu acredito que vocês já conseguiram ter uma base bem legal com o curso que a gente está gravando aqui, disponibilizando para que vocês consigam avançar na matemática, principalmente a matemática básica, certo? Ó, sem mais delongas, tá aí espelhado a aula da gente de hoje. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo para que vocês consigam visualizar. Deixa eu colocar aqui assim, ó, bem no cantinho, tá? Pronto, só esse pouquinho aqui já é suficiente. Eu quero que vocês prestem atenção na aula. Então, ó, vamos lá, sem mais delongas. Quando estamos trabalhando com fração, estaremos trabalhando com uma das 4 possibilidades de apresentar uma divisão. Ó, trabalhar com fração de modo geral, nós vamos ter duas coisas que eu quero que vocês saibam, tá? Ó, professor, me dá uma dica muito básica aí. Professor, me dá uma dica. O que foi que o senhor leu aí que é importante? Esquece, essa introdução aí eu coloquei somente para tu ter isso no teu material. O que eu quero que tu saiba é o que está aí embaixo. Vamos lá. Trabalhar fração é isso que nós temos. Ó. Nós temos um elemento A sobre um elemento B. Beleza? Então nós temos um elemento A. Deixa eu colocar minha foto aqui para baixo. Então, ó, nós temos aí um elemento A sobre um elemento B. E cada um desses elementos tem um nome. O elemento de cima, o nosso elemento A, é o nosso numerador. E o elemento de baixo, o nosso elemento B, é o nosso denominador. Ó, o meu elemento A, ele vai dizer quanto eu quero. Quanto eu quero. De maneira geral, é quanto eu quero. E o meu elemento B, todo. Então, ó, vem para mim aqui. Imagina que nós estamos aí numa sala de aula, tá? Isso aí a gente vai ver muito quando a gente vai trabalhando com probabilidade, mas isso não é nada do curso da gente aqui de Matemática Básica. Imagina que nós estamos numa sala de aula que tenha 30 alunos, do sexo masculino e do sexo feminino. Imagina que nós tenhamos agora 15 do sexo feminino e 15 do sexo masculino. Se eu quiser os do sexo feminino, vai ser 15, que é o que eu quero, sobre o total, que é 30. Ó, vamos para a tela aqui. Imagina que nós temos aí, na sala de aula, eu vou alterar o exemplo, tá? Total, 30 estudantes. Desses, 20 meninos, consequentemente 10 meninas. Se eu quiser as meninas, a minha fração é 10 por 30. 10 é o que eu quero. E aqui o meu 30 é o meu todo. Professor, e se eu quiser os meninos? Fica 20 por 30. E aqui a gente pode simplificar também, tá, gente? Mas por hora somente isso. 20 por 30. 20 é o que eu quero, no caso aqui é os meninos, e 30 é o meu total. Ó, nós temos aí algumas maneiras de fazer essa representação de fração. A maioria dela, a maior parte das questões, principalmente quando nós trabalhamos com as questões básicas, é por meio de figuras. Estou olhando para essa figura daqui, ó. O que é que tu pode concluir? Qual o total da gente? Qual o total? Ó, 1, 2, vou fazer a contagem certa, tá? 1, 2, 3, 4. Então, o total de 4 quadrados. 4 triângulozinhos, né? Vou colocar só 4. Beleza? Então, eu já sei do meu total. Eu sei que o meu total é 4. Logo, eu já sei que esse cara aqui é o meu denominador.
Imagina que desses 4 eu quero esses 2 aqui, ó, eles estejam pintados. E eu quero a representação da fração dessa parte pintada. Pintados eu tenho o quê? 2. E o meu total é quanto? 4. Parou por aqui. A gente fez a representação da fração. Professor, mas numa questão de prova, estaria lá no meu gabarito 2/4? Não, porque a gente consegue simplificar. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 1/2. Mas calma que a gente vai trabalhar isso depois com a ideia de fração equivalente, tá certo? Vou apagar essa parte aqui para não ficar poluída e a gente vai dar continuidade. Ó, eu coloquei aqui, ó, tipos de fração. Nós temos a fração própria, é a fração quando o numerador é menor do que o denominador. A parte de cima é menor do que a de baixo. Isso é o clássico, tá? Nós temos a imprópria, que de cima é maior do que o de baixo. Geralmente a gente encontra isso quando trabalhamos com mais de uma fração. Uma fração é praticamente impossível tu trabalhar. Imagina o seguinte, tu tem lá uma sala de não tem como tu ter no teu numerador, na tua parte de cima, algo maior do que os 30. Mas se tu trabalhar com 2 frações, com 3, com 4, tu consegue fazer isso. Calma que isso aqui é só para tu saber, isso é só parte conceitual, beleza? Ó, a terceira aí, ó, aparente, numerador maior que denominador, mas ela é redutível. Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma fração que eu consigo simplificar. Foi exatamente aquele exemplo que eu fiz ali na parte de cima. 4/6. Eu consigo reduzir essa minha fração. Se eu consigo reduzir, a gente tem essa parte aí que é aparente. E a equivalente, eu posso representar ela de várias formas. Isso aqui é tranquilo, ó. Imagina que nós temos aqui 2/4. Se eu multiplicar todo mundo por 2, fica 4/8. É a mesma coisa, eu estou fazendo a representação dela de maneiras distintas, tá? Calma, que isso aqui é só parte conceitual, isso não é tanto não, tá? O que vai influenciar é essa questão que a gente vai ver daqui para baixo. Professor, e como é que eu faço para fazer a simplificação de uma fração? Ó, para a gente simplificar uma fração, o processo que a gente vai fazer é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nós vamos estar fazendo aí o cálculo do MDC. Ó, não te apega por hora a essa parte. Eu estou passando essa parte de operação com fração só para a gente chegar de fato no que eu quero. Por enquanto nós não vamos trabalhar isso de fração equivalente, de fração aparente, de fração isso, de fração aquilo. Eu quero que tu saiba as 4 operações básicas com fração. Então isso aqui é somente rascunho para tu dar uma estudadinha e ver que o material está completo. Estou descendo aí, ó. As operações básicas envolvendo fração. E agora, aqui é o conteúdo dessa aula. Professor, quando o senhor trabalha com operações básicas, o que é que o senhor quer dizer? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós ainda temos a radiciação e a potenciação, mas isso a gente vai ver numa aula específica para potenciação e radiciação. Ó, de maneira bem geral, eu quero que tu esqueça tudo que eu fiz aqui embaixo, que eu vou te explicar aqui agora. A adição, né? Para a gente trabalhar a questão da adição e da subtração, vou colocar só o sinalzinho, tá? Sinalzinho de mais e sinalzinho de menos. O processo é o mesmo, o que vai mudar é somente o sinal. Ó, vem para a tela aqui comigo. Imagina que eu tenho 2/4 mais 8/12. E para eu conseguir te explicar os dois de uma única vez, aqui onde está mais, ó, eu vou colocar mais, menos. Calma que eu já chego lá. Então, ó, nós temos 2 possibilidades de operação de soma e de subtração. Quais são elas? Possibilidade 1, denominadores, denó igual. Possibilidade 2, denominadores diferentes. Nós estamos trabalhando aqui, portanto, com a possibilidade 1. Os meus denominadores são diferentes, beleza? Nesse caso, o que é que eu vou fazer para resolver? Eu vou pegar os meus denominadores e eu vou tirar o meu mínimo múltiplo comum. A gente já viu isso na aula passada, já viu isso na questão de fatoração. Ó, vem para cá, como é que eu tiro o mínimo múltiplo comum de 4 e de 12? Eu vou simplesmente fatorá-los. Eu posso por 2? Posso. Vai dar 2 e aqui vai dar 6. Estou indo um pouquinho rápido porque a gente já viu de maneira detalhada tudo isso na aula de MMC, de MDC e também na aula de fatoração, beleza? Então, ó, posso por 2 ainda, ó, dá 1 e dá 3.
Posso agora por 3. Multiplico todo mundo, 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, meu mínimo múltiplo comum de 4 e 12 é 12. Professor, eu precisava, cara, fazer essa conta? Não, a gente viu uma das propriedades que dizia, se esse cara aqui for um múltiplo do meu, se o meu número maior for um múltiplo do meu número menor, o meu mínimo múltiplo comum será ele. A gente já viu isso nas propriedades, mas eu quis fazer isso aqui contigo, tá? Vou apagar aqui. Eu já sei então que o mínimo múltiplo comum desses caras é igual a 12. O que a gente aprendeu lá? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então vem para cá, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Vem para cá, ó, 6. Como eu já estou querendo fazer as duas contas de uma vez, o que a gente vai colocar aqui? Mais e menos. Que eu estou fazendo contigo a conta de mais, de adição, e a de menos, que é a de subtração. O processo agora é o mesmo. Divide e multiplica. 12 por 12 dá 1. 1 vezes 8, 8. Epa, agora a gente vai resolver. Ó. Se essa continha fosse de mais, ficaria o quê? 6 mais 8. 6 mais 8 dá quanto? 14. Divide por 12. Professor, bem que o senhor disse, para eu trabalhar com uma fração imprópria, eu tenho que ter pelo menos mais de uma. Olha aí quanto que deu. O meu numerador é maior do que o meu denominador. Isso é uma fração imprópria que a gente viu uma das propriedades, um dos tipos aí acima. Mas eu não me apeguei tanto porque não é o foco dessa aula. Geralmente essa parte conceitual cai para concursos que está relacionada aí com a área de professor de matemática. Beleza? Ó, ela aqui também é redutível. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. 14 por 2 vai dar 7. E 12 por 2 vai dar 6. Parou aí, morreu aí, beleza? Então, ó, e ela ainda pode ser representada de duas formas, né? No caso dessa e essa. Aqui é a forma geral e aqui é a forma redutível. Então, se a gente fosse fazer o cálculozinho da continha de mais, seria isso. Professor, e para a conta de menos? Seria isso aqui, ó. 6 menos 8 por 12. 6 menos 8 é quanto? Menos 2 por 12. Ó, eu posso simplificar em cima e embaixo. Vai dar menos 1 sexto. Morreu. O passo a passo, ó, vem pra mim aqui, ó. O que eu quero que tu saiba dessa aula é isso, cara. As 4 operações. Esquece toda aquela parte teórica que eu coloquei aqui. Eu só coloquei a parte teórica para tu saber que existe. Mas o que eu quero que tu saia daqui sabendo é das 4 operações. Soma e subtração tu já aprendeu. Beleza? Só que tu viu aí soma e subtração com os denominadores diferentes. Eu fiz questão de começar por elas porque é mais difícil do que com denominadores iguais. Denominadores iguais é a coisa mais fácil desse mundo. Olha, eu vou colocar aí pra gente conversar agora. Vou simplesmente reduzir isso aqui, né? Que vai ficar aí resolvida. Deixa eu vir aqui e reduzir. Botei aqui. Professor, e quando os denominadores forem iguais? Mesma coisa, 2 por 2 mais, menos, 8 por 2. Beleza. Quando os numeradores forem iguais, gente, o mínimo múltiplo comum será ele mesmo. Facilitou a vida da gente. Tu não precisa nem tirar o mínimo múltiplo comum. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Mais ou menos. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 8, 8. Se a continha for de mais, fica 2 mais 8 por 2. Fica 10 por 2. Estou indo mais rápido, tá? Vai ficar aí, nesse caso, 5 por 1. Que é a mesma coisa de quem? 5. Por quê, professor? Vem para mim aqui, ó. 1 milhão dividido por 1, 1 milhão. Qualquer coisa dividido por 1 vai dar ela mesmo. Beleza? Então, por isso, tu pode representar 5 por 1 ou somente 5. Volta aí, ó. E se a continha fosse de menos? 2 menos 8 por 2. Ó, perdi 8. Paguei 2, estou devendo 6 por 2. Vai ficar igual a menos 3. Morreu aí já. Menos 3 sobre 1 é menos 3, tá? Então, ó, a gente já aprendeu soma e subtração. Multiplicação é mais fácil do que soma e subtração. E eu vou te mostrar na prática. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Deixa eu deixar organizadozinho aqui para vocês, antes da gente passar para a multiplicação. Então, isso daqui é a possibilidade 2. Deixa eu voltar aqui para vocês irem acompanhando. Possibilidade 2, beleza? Perfeito, perfeito. Deixa eu descer aqui, a gente já viu aqui a adição e a subtração. E agora eu vou mostrar a vocês a multiplicação.
Olha, esquece o texto. Vê o que é que eu vou te mostrar. Nós temos uma fração aqui, ó. A primeira fração é x sobre a multiplicado por y sobre b. Esquece tudo isso, cara. Sabe o que é que tu vai fazer? Vem pra mim aqui, ó. Tu já sabe o que é o numerador. O numerador é a parte de cima. E tu sabe o que é o denominador, que é a parte de baixo. Na multiplicação, tu vai somente fazer numerador por numerador e denominador por denominador. É só isso. Se tiver 1 milhão de fração, vai ser numerador por numerador por numerador, até e denominador até somente isso. Operação com fração, quando a gente trabalhar multiplicação, é mais fácil ainda. Essa é a operação mais fácil do que a soma e a subtração. Aqui tu não precisa tirar nenhum mínimo. Ó, vou jogar aí para a tela para a gente ver. Ainda aqui dentro dos exemplos, ó, imagine que meu x valha 10 e o que o meu a vale 2. O meu y vale 12, estou só chutando aqui, tá? E o meu b vale 1. Ó, o passo a passo como é que fica e vê como é simples. Multiplico esse com esse e esse com esse. Fica 10 vezes 12 dividido por 2 vezes 1. Vai dar 120, né? 10 vezes 12 é igual a 120. E 2 vezes 1 é igual ao próprio 2. Isso daqui vai dar 60. Professor, eu poderia simplificar? Poderia, cara. Ó, aqui em cima eu vou apagar isso aqui. Eu posso cortar esse 2 aqui com esse 12. Vai ficar 6. Então o resultado é 10 vezes 6 dividido por 1. Vai dar 60. Beleza? Eita, a tela ficou no meio aí, né? Eu fiquei no meio, deixa eu jogar aqui pra cima. Mas com certeza deu para entender. Mais uma vez aqui, ó. O que foi que eu fiz? Eu simplifiquei esse 2 daqui, ó, com o meu 12 em cima. Então ficou no final 10 vezes 6 dividido por 1. 60 dividido por 1. Que é a mesma coisa de 60. Beleza? Cara, multiplicação de fração é mais fácil do que tu pensa. Numerador com numerador, denominador com denominador. Somente isso. Morreu. Acabou, cara. Acabou. Adição e subtração, curiosamente, é mais difícil. Só não é mais difícil porque a gente já trabalhou fatoração e o que é um mínimo múltiplo comum. A gente já trabalhou tudo isso. Ó, vê esse outro exemplo aí, ó. 2 vezes 8, 2 quartos vezes 8 sobre 1. Tu vai multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Aqui, ó, nesse cara aqui, tu já poderia facilitar a tua vida. Corta aqui, corta aqui. 8 dividido por 4 dá 2. O resultado seria 2 vezes 2. Dá 4. Beleza? Tranquilo isso. Aqui nós só vamos ter que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Foi o que eu já estava explicando a vocês. A questão da divisão eu quero que vocês prestem atenção. Porque na divisão a gente trabalha em duas etapas. A gente trabalha, curiosamente, a gente não trabalha na divisão, a questão da divisão em si, mas sim uma multiplicação. Deixa eu colocar aí na tela para vocês entenderem. Imagina nós temos isso aqui, ó. X dividido por A, dividido por Y, dividido por B. Calma, ficou bem bagunçado. Eu não vou nem me apegar à parte teórica que está aí. A parte teórica vai ficar para tu estudar em casa, para tu estudar, para tu dar uma lidazinha no material em PDF. Aqui eu vou te explicar na prática. Ó. Vamos imaginar que nós temos o seguinte, ó. Vou apagar essa parte aqui para te explicar. Nós temos o seguinte, ó. 2 quartos dividido por 6 terços. Beleza? E aí tu vai fazer, cara, aí, ó. Tu vai repetir a primeira fração, mais uma vez, tu repete a primeira fração. Quem é a primeira fração? 2 quartos. E agora tu vai fazer o seguinte, tu vai multiplicar pelo inverso da segunda. Tu vai ficar pela segunda trocada. A segunda é 6, 3. Então vai ficar 3, 6. E agora, pessoal? Agora a gente cai uma multiplicação normal, pô. Multiplica em cima com cima e baixo com baixo. Beleza? Ó, vai dar 6. E quanto é 6 vezes 4? 6, 6, 12. 12 vezes 2 dá 24. Temos isso aí. Posso simplificar? Posso. Vamos por 2 para a gente não se perder, né? Vai dar 3, 12. Ainda eu posso simplificar? Posso. Posso por 3, pô. Vai dar 1 quarto. Cara, olha que fantástico, cara. Olha que fantástico. A parte mais difícil das 4 operações básicas com fração é a multiplicação. O que é que tu tem que fazer de maneira bem resumida? Tu vai pegar a primeira fração e multiplicar pela segunda invertida.
Professor, se tiver várias frações, tu vai fazer esse mesmo passo a passo. Pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar uma fração. Pega a outra, inverso. E assim a gente vai resolvendo. Bem tranquilo. Eu acredito que daqui, o que tu mais se surpreendeu pensando que era fácil, era adição e subtração. Porque é a única que a gente precisa calcular o mínimo. Se, e somente se, os nossos denominadores forem diferentes. Se os nossos denominadores forem iguais, o mínimo é o próprio número, beleza? Deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente, tá? Sim, deixa eu colocar aqui na tela, que a gente já tá chegando no finalzinho da aula. Eu coloquei isso daqui, esse asteriscozinho amarelo, porque eu ia ensinar vocês nessa aula aqui já, de operação com fração, a questão da potenciação. Eu coloquei aqui, ó, potenciação. Vamos ver alguns casos e os que são mais cobrados. Eu coloquei A sobre B elevado a um valor menos X, né? Eu disse o que é que vai acontecer aqui, mas por que eu não vou me apegar agora a isso? Porque a próxima aula é operação com conjuntos e na próxima já é potenciação. Então a gente vai trabalhar todas as propriedades da potenciação em uma aula exclusiva para potenciação, beleza? Mas aqui já tem um spoilerzinho, vamos ver o que é que funciona aí, ó. Eu tenho aqui na minha primeira fração A sobre B elevado a menos X. O que é que fica aqui, ó? Inverti elas elevado a X positivo, beleza? Professor, e se vier aqui embaixo o X, velho, olha. Eu vou inverter e o X vai ficar negativo em cima. E se viesse assim, né? Não, desse jeito mesmo que a gente está trabalhando, fiz a inversão. E desse outro jeito aqui, ó. A menos B elevado a X. E o X está elevando parênteses. É a mesma coisa de A elevado a X dividido por B elevado a X. E se o X estivesse só em A, já seria diferente. Mas tudo isso a gente vai ver na nossa aula de potenciação. Para não endoidar, tá? Que foi só um spoilerzinho. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui, ó. Observação importante, olhar para o expoente. Mas isso aqui não vamos nos apegar aqui agora, tá? O que é que eu estou querendo dizer aqui? A depender do expoente, se o expoente for par, nós temos duas possibilidades, par positivo, par negativo. Ou se ele for ímpar, positivo e também negativo. Nós vamos ter valores diferentes. Mas tudo isso a gente vai trabalhar na nossa aula de potenciação. Aqui só um spoilerzinho que eu coloquei, que não era nem para eu ter colocado, beleza? Deixa eu ver o que a gente tem aqui para baixo ainda. Aqui é tudo propriedade da potenciação, tá? Qualquer coisa elevada a zero vai ser 1, 0 elevado a qualquer coisa, a gente tem tudo aqui, ó. Vai ser 0, então calma, e tudo isso a gente vai ver na aula de potenciação. Aqui eu só dei um spoilerzinho do que a gente vai ver. Ó, a aulazinha de hoje é essa, cara. É simplesmente isso. O que é que eu queria que tu saísse sabendo? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Se tu assistiu essa aula e tu sabe somar fração, subtrair fração, multiplicar, que é o mais fácil, e dividir fração, eu estou satisfeitíssimo. A parte de potenciação e radiciação nós vamos ver de maneira isolada. Então, isso daqui é mais uma aula do nosso curso de matemática básica. Eu espero que tu esteja agregando um conhecimento muito, muito, muito bom, porque eu tenho certeza que esse curso vai mudar a tua vida. Tu vai ter uma base de matemática incrível depois desse curso. Qualquer coisa, manda mensagem para mim e vamos para a próxima aula.